corretores de imóveis de todo o país que estão participando do evento Dia do Corretor 2022, promovido pela Carisma Imóveis. Eu fiquei muito feliz em conhecer o propósito maior da empresa, que é não só capacitar a sua equipe, time de vendas e time de locação, mas também possibilitar que corretores de imóveis de todo o país tenham acesso a esse riquíssimo conteúdo que vai agregar muito no seu dia a dia para que você alavanque os seus resultados e com certeza será muito inspirador também. Eu sou Fábia Balena e vou conversar um pouquinho com você sobre os 3 aspectos jurídicos que todo corretor deveria saber. Para não gerar ansiedade, eu vou antecipar que as formas que a gente vai trazer aqui de conteúdo pode ajudar muito no seu dia a dia. Então, se possível, façam anotações e depois eu vou ficar à disposição para todos que assistiram aqui, para que me chamem pelo direct no Instagram, @FabiaCBalena, que eu posso passar principalmente em relação às formas de isenção do Imposto sobre o Ganho de Capital Imobiliário, um super resumo para que vocês tenham sempre à mão. Então, uma das formas é justamente essa, trabalharmos as formas de isenção do Imposto sobre o Ganho de Capital. Segunda situação, venda de imóveis locados. Gera muita dúvida no dia a dia da rotina. Aqueles corretores que trabalham mais com a compra e venda mesmo. Quem trabalha com locação já está um pouco mais familiarizado, mas aí ele não vai vender, talvez ele não precise desse conteúdo. Então se atenta aí. Outra situação é LGPD. Você já deve ter ouvido falar sobre a tão famosa agora Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, na qual sim, imobiliárias, construtoras, incorporadoras, loteadoras e corretores de imóveis precisarão estar super atentos para que os dados dos seus clientes sejam protegidos, evitando aí demandas judiciais, como eu vou contar de uma que já teve para vocês, evitando demandas judiciais e que vocês possam ter aí a rotina de vocês super segura e que vocês possam atuar com muito mais tranquilidade. Então vamos lá. Formas de isenção de imposto de renda. Nós temos algumas. Em Chapecó, por exemplo, não tem nenhum imóvel até R$35 mil, mas talvez em outros lugares do Brasil se tenha. Então, quando se fala em lucro imobiliário, a gente está falando exatamente da diferença entre o valor que o imóvel foi adquirido e declarado e o valor na qual ele está sendo vendido e declarado. Essa diferença é chamada de ganho de capital ou lucro imobiliário, na qual vai incidir uma alíquota definida pela Receita Federal e que tem várias legislações esparsas, inclusive, tratando sobre o assunto, por isso bom ficar bem atento nessa concentração de informações aqui, que são as essenciais para a sua rotina. Até R$35 mil, bens imóveis declarados não são tributáveis. Então, se o cliente adquiriu um imóvel por R$20 mil, está vendendo por 35, ele vai ficar isento, não tem problema nenhum. Mas, na grande maioria das cidades, não existe mais imóvel até R$35 mil, então acaba sendo utópico. Vamos para as próximas situações de formas de isenção. Imóvel até R$440 mil fica isento de imposto de renda, desde que esse seja o único imóvel da pessoa que está vendendo e que ela não tenha feito ou declarado, por óbvio, nenhuma transação imobiliária nos últimos 5 anos. Então, se ela não comprou nem vendeu nos últimos 5 anos, está vendendo o seu único imóvel, ela não vai ter ganho de capital, até 440 mil. O que é importante trazer nesse cenário e que gera muita possibilidade de venda aí, principalmente quando as propostas não atingem a pretensão do vendedor e o corretor consegue levar isso como uma solução inteligente, porque de praxe os clientes têm que vai incidir 15% sobre o ganho de capital. Mas calma aí, nem sempre, porque a alíquota reduz dependendo do tempo que ele tá com esse imóvel no nome. Fiquem mais para frente aí, já caneta e papel na mão, que eu vou passar uma calculadora online na qual vocês vão jogar, super intuitiva. Data da aquisição, valor da aquisição, data da venda, valor da venda, e lá vai sair bem certinho qual é o ganho de capital tributável e a alíquota que vai tributar também, porque reduz, tá? Se o cliente adquiriu o imóvel há mais de 5, 6 anos, essa alíquota realmente ela vai reduzindo. Então ela é 15% quando é uma aquisição mais recente mesmo, tá? E os 440 mil, gente, é assim, um imóvel de R$2 milhões, ele pode ficar isento do ganho de capital, do imposto sobre o ganho de capital. Como isso, Fábia? Por exemplo, é um imóvel herdado e são 5 herdeiros.
Por cota, vai dar menos de 440 mil. E é essa cota a receber que gera ou não gera o imposto sobre o ganho de capital. Então, olha que solução inteligente. Se desses 5 herdeiros, 2 ou 3 pelo menos, não tem um outro imóvel no nome, não fez nenhuma transação imobiliária nos últimos 5 anos, estes ficarão isentos. Eu mesma já fiz negócio em que a gente conseguiu deixar o negócio todo isento, porque nenhuma das partes tinha um outro imóvel no nome, era o único imóvel, e também não tinha feito negócios imobiliários nos últimos 5 anos, ficando um negócio de 2 milhões de reais, por exemplo, livre de quaisquer impostos sobre o ganho de capital, tá? Então é uma bela oportunidade. E também é importante o regime de casamento. Muitas vezes, pela forma de comunhão, vai gerar 50% cada um. Então, se é um imóvel de 880 mil, ele pode ficar isento, porque se cada parte tem 50%, vai ficar no teto dos 440, gerando essa isenção. Muito importante nessa regra, só pode estar vendendo o único imóvel, o único bem que está no nome, e não ter feito nenhuma outra negociação nos últimos 5 anos, tá? Então, bens em condomínio e essa questão da sociedade conjugal, ela traz esse benefício de isenção também. Dá para aproveitar muito bem no mercado, porque tem muita situação de herança aí também, né? Venda de imóveis residenciais para aquisição de outro ou outros imóveis residenciais no prazo de até 180 dias. A contar da data do contrato particular de promessa, se ele foi declarado, ou da outorga da escritura, tá? Então, depende o que as partes combinam. Ah, estamos fazendo o negócio, vamos declarar o contrato? Começa a contar os 180 dias do contrato. Não, não vamos declarar o contrato, vamos declarar somente a escritura pública? A data começa a contar da escritura pública. É uma dúvida muito corriqueira que tem. E tem que cuidar muito, porque são 180 dias corridos, não são 180 dias úteis, né? Então, a data é fatal para recolhimento desse imposto. Pode ser adquirido um imóvel ou vários imóveis. Importante, essa aquisição não se dá somente com o lucro imobiliário, ela tem que se dar com o produto total da venda, tá? Se utilizar somente parte do produto total, o que não foi utilizado vai tributar, tá bom? Outra situação, na hipótese de adquirir mais de um imóvel, se você utilizar todo o produto, também tá tudo ok. Se você não utilizar todo o produto, vai tributar o que você não utilizou. Lembrando esse caso, assim, é muito importante. A venda tem que ser de um imóvel residencial. Para aquisição de outro, residencial também. Fábia, terreno é um imóvel residencial? Não é considerado imóvel residencial pela Receita Federal. Então, é obrigatório que exista uma averbação de uma edificação residencial, que seja uma casa, ou essa regra, ela cabe muito bem para apartamentos. Ah, mas eu posso vender um apartamento, então, mas aí eu vou adquirir uma sala comercial e um terreno. Não, não vai conseguir isenção. Tem que ser outros imóveis residenciais. Ah, mas eu vou comprar uma casa e ela não tem área averbada, consta só o terreno, mas tem uma casa. Eu consigo comprovar com o cadastro da prefeitura lá que tem uma casa. Não vai conseguir, porque a Receita Federal, ela vai se utilizar sempre dos dados que estão na matrícula. Você não vai conseguir comprovar que tem uma casa lá em cima. Então, procede-se a averbação para depois fazer a aquisição e sim conseguir essa isenção. É muito importante lembrar que essa situação, esse benefício, vamos tratar assim, de vender um imóvel residencial para adquirir outro em até 180 dias, também ele pode ser praticado uma vez só a cada 5 anos, tá? Então não importa se tu tem um ou vários imóveis no nome, vendendo um imóvel residencial para comprar outro ou outros em até 180 dias vai ser isento. Mas é uma vez a cada 5 anos que você pode se utilizar dessa prática, tá bom? Não integra o produto da venda para reduzir o ganho de capital, nesse caso de comprar um imóvel residencial até 180 dias, uma nota fiscal emitida pelo corretor como sendo de honorários de corretagem, tá? Diferentemente daquele de 440 mil, que era o único imóvel da pessoa. Lá, se o corretor emitiu uma nota fiscal dos seus honorários de corretagem, lá bate do valor da pessoa. Aqui nos 180 dias, não. Então, qual é a sugestão inteligente aqui que eu entrego para vocês utilizarem no dia a dia? Não adianta emitir nota para o vendedor. Descontem o valor da corretagem do valor total do negócio e emitam essa nota fiscal diretamente para o comprador.
Aí o vendedor não vai ter ganho tributável em cima dos honorários, que na verdade é um valor que ele não ficou para ele, tá? É uma solução legal aí. Uma situação bem interessante que passou a vigorar agora há pouco tempo, foi agora em 2022, é utilizar o produto da venda para quitar um saldo devedor de parcelas junto a uma incorporadora, por exemplo, ou também liquidar, ou parcial, não precisa quitar, pode ser um pagamento parcial, desde que utilizado todo o produto, para ficar isento de tudo, né? De um financiamento bancário que já tenha sido adquirido pela pessoa que está sendo beneficiada com isso. Então, ficou bem interessante porque também dá para fazer o uso desse produto da venda para adquirir imóveis na planta. Até então, essa era uma alternativa que a gente já utilizava, mas ela não estava expressa na lei. Então, toda vez tinha que administrativamente acabar discutindo com a Receita Federal para batalhar aí pela isenção. Já havia uma jurisprudência pacificada, mas agora está expresso na lei, então tem que aproveitar essa situação mesmo, porque vender um imóvel para fazer um investimento, por exemplo, até então a gente não tinha essa opção entregue assim como um benefício. Agora tem, a gente pode vender para essa pessoa imóveis na planta, para que ela faça um investimento e ter essa vantagem financeira depois na entrega das chaves, porque a gente sabe, né, que o nosso mercado imobiliário no Brasil está muito dinâmico e o imóvel na planta ainda é uma excelente opção para investimento e as pessoas conseguirem rentabilizar e ter um lucro lá no final. Muito importante nesse cenário. Para SPS, que está super em alta agora, né? Aquelas pessoas que compram a preço de custo o imóvel, o apartamento, não vai conseguir encaixar, porque lá a gente está falando de uma sociedade com propósito específico. Então tem que ser obrigatoriamente dentro de uma incorporação. Então ela vai estar lá com a incorporação registrada na matrícula, é uma incorporadora, é uma construtora, para conseguir validar essa regra desse benefício, tá bom? Nas permutas, importante, se a permuta é sem torna, ou seja, um imóvel pelo outro, ou um por vários, ou enfim, não teve volta em dinheiro para terminar a composição do negócio, não há que se falar de ganho de capital, trocou um pelo outro, não realizou lucro, então não vai ter tributação. Agora, muito comum nos dias de hoje, uma permuta contorna, ou seja, haverá uma composição em dinheiro de parte do valor. Então, o ganho de capital ele vai ser considerado a parte de quem recebeu a torna, mas essa torna também pode ser utilizada para várias situações, conforme as regras que eu falei anteriormente, para ficar isento. Se não, sobre a torna vai incidir sim o ganho de capital. Vou fazer uma vírgula aqui e entregar uma informação extremamente valiosa para que vocês não incorram num erro gravíssimo que leva, sim, clientes a prejuízo financeiro e depois o corretor acaba passando aí por incompetente nessa relação toda, né, por imperícia e não ter levantado essa hipótese antes. Só é contrato de permuta, contorna, quando o valor do imóvel permutado que entrou no negócio for 50% ou mais do valor total do negócio, ou seja, só vai ser de permuta quando a permuta efetivamente predominar. Porque se a parte em dinheiro for maior do que o valor do imóvel que está entrando no negócio, é um contrato particular de promessa de compra e venda efetivamente. Só que parte do valor está entrando através de um negócio. Não vou entrar em detalhes aqui, mas se vocês pegarem o contexto todo da questão da isenção na permuta, muda totalmente essa questão tributável, se é de permuta ou se não é de permuta. Então, se você faz um contrato de permuta particular, no momento que chega lá no tabelionato, o tabelionato não vai lavrar a escritura de permuta, e sim de compra e venda, entrando aquele imóvel como parte do pagamento, a questão tributável, a questão contábil do negócio muda totalmente. Então, isso é muito importante. E é importante saber que isso não está expresso em legislação nenhuma. É um entendimento jurisprudencial, mas extremamente pacificado. Se você chegar em um tabelionato hoje para fazer uma escritura de permuta com o valor de dinheiro predominando, eles não vão fazer, porque eles acabam sendo fiscais, né? Órgãos fiscalizadores de toda essa questão de tributação, e eles acabam informando essa situação para a Receita Federal e pode que as partes vão cair na malha fina, com certeza. E se tiver algum tabelionato que lavra a escritura nesse formato que não tá correto, possivelmente quando essa escritura ingressar no registro de imóveis para que seja registrada, vai voltar uma exigência pedindo para que se corrija o erro, tá?
Tudo o que eu falei aqui dessas formas de isenção não se aplicam para pessoas jurídicas, somente para pessoas físicas. Pessoa jurídica tem algo bem importante para deixar aqui. Não existe se falar em lucro imobiliário para pessoas jurídicas vendendo um imóvel, tá? A pessoa jurídica, ela apura sempre o total da venda. Não existe a diferença ali entre a aquisição e a venda. Então, por mais que na pessoa física seja 15%, vamos falar que seja uma aquisição recente, do lucro, né? Da diferença entre a aquisição e a venda, a empresa sempre vai ser sobre o total, não importa essa diferença. Então, a gente vê muito falar no mercado, você vai vender tal imóvel? Passa por uma jurídica que vai dar menos imposto. Nem sempre, tem que fazer conta, tá? Então, cuidado. Formas de isenção cabem para pessoa física, mas isso ainda, para pessoa jurídica não cabe. E na física se apura o ganho tributável da diferença entre o valor da aquisição e o valor da venda. E para as jurídicas, sempre sobre o valor total, não existe sobre essa diferença, tá? Então, como eu prometi para vocês no início, eu gosto muito e confio de uma calculadora online. Vocês encontram em www.osai.com.br/ganho-capital. Vai ter uma calculadora super intuitiva em que vocês conseguem calcular o ganho de capital bem certinho para poder passar para os clientes e vocês muito mais segurança aí no atendimento. Eu tenho a mais absoluta certeza, eu uso essas regras para o meu dia a dia. Muitas vezes eu estou com uma negociação fechada e simplesmente faltando compor os honorários, por exemplo, para que as três partes, né, o tripé da relação negocial, comprador, vendedor e corretor, se estabeleça. E eu consigo muitas vezes nessa economia de ganho de capital que ele já estava contando lá no custo dele, que ele pagaria, honrar com os honorários e viabilizar a negociação, tá? Eu tenho certeza que vocês vão ter muito sucesso nesse sentido também. E vamos para o segundo aspecto jurídico, então, que é muito importante o corretor compreender, que é a questão da venda de imóveis locados. Independentemente da situação, o locatário, ou seja, o inquilino, sempre vai ter a preferência de compra. É uma dúvida muito recorrente do que apresentar nesse documento de oferta ao inquilino. Então, a legislação, que é a 8.245, ela traz bem certinho. É necessário qualificar o proprietário do imóvel, é necessário descrever o imóvel e colocar o número da matrícula. Também torna-se necessário colocar o valor da venda e também a condição de pagamento pretendida pelo proprietário. É corriqueiro a dúvida entre qual é o melhor momento para se apresentar essa oferta para o inquilino. Muitos deixam para fazer no momento em que já tem uma pessoa interessada manifestando proposta. Não está errado, mas se nós formos pensar do ponto de vista em otimizar os negócios imobiliários, penso eu que é muito mais inteligente oferecer esse imóvel para o inquilino, que geralmente eles são um comprador em potencial, porque ele já está morando no imóvel, e a gente pode conversar para entender o que o imóvel tem de bom, o que o imóvel não tem de bom, que caso ele não manifeste interesse, também a gente pode estar utilizando essas informações para estar trabalhando outros clientes. Nesse momento em que a gente vai trabalhar a oferta, a gente pode explicar para o cliente que a preferência é dele e dentro daquele valor e dessa condição, ele pode trabalhar a proposta dele. É muito importante se aproximar do cliente entendendo qual é o melhor horário, qual é o melhor dia da semana, para que depois ele possa receber clientes caso ele não tenha interesse. Também é importante deixar claro para ele que ele tem 30 dias para manifestar o interesse em uma proposta. Passados os 30 dias, que são corridos também, não são úteis, é entendido como desistência tácita, tá? Isso é amparo legal na mesma lei das locações 8.245. A partir desses 30 dias, já vai poder trabalhar esse imóvel com terceiros e é muito importante que esse cliente receba bem as pessoas lá. Por isso que é importante ter essa preliminar com ele, não só para garantir ele o direito de preferência, mas também entender dele como é que ele pode atuar, né, como um facilitador no seu processo aí de venda. Porque realmente, quando entra um imóvel locado para venda, geralmente ele é deixado de ladinho, assim, os corretores não vão com tão afinco nos trabalhos, porque geralmente é difícil de agendar horário, né, é meticuloso.
Então, se a gente consegue ter um bom relacionamento, uma boa conexão já de início, naquele momento da oferta, é bem bacana, porque gera uma sintonia até para que ele haja efetivamente como um facilitador naquele momento de amostragem. Porque ele está morando lá, ele vai conseguir falar sobre os benefícios que o imóvel de repente trouxe para ele ou para a família dele, enfim. Situações bem corriqueiras também de contratos de locação é entender se ele pode ser vendido durante esse contrato da locação. Por quê? Porque a lei, ela protege muito o locatário, né? Então, o inquilino, ele pode, depois do prazo do contrato, pedir a rescisão, por exemplo. Então, a gente tem percebido que os contratos de locação, eles são colocados com 30 meses. Por que 30 meses? Porque aí o locador, o proprietário, depois desse prazo, ele pode praticar a denúncia vazia, ou seja, pedir o imóvel sem motivo nenhum. Fora isso, o locador não tem direito de quebrar contrato de locação, somente o locatário, pagando a multa proporcional. Então, ele pode querer a rescisão do contrato de locação antes, o inquilino? Ele pode, vai pagar a multa proporcional. Ah, o locador quer pedir esse imóvel antes, pagando multa? Não, ele não pode pedir, porque a legislação ela é totalmente protetiva ao inquilino. Agora, pode sim fazer a venda do imóvel locado. Só que percebam, a lei não está ficando mais frágil por conta disso. Acontece que muda a relação. O locador, ele sai fora dessa relação jurídica e entra o adquirente nessa relação jurídica. Então, o adquirente, após ter registrado o contrato de promessa junto à matrícula do imóvel, ou, muito mais comum, ter feito a escritura e registrado essa escritura lá, em que a matrícula efetivamente vai ficar no seu nome, ele tem 90 dias para manifestar o desinteresse em manter o contrato de locação. E a partir do momento que ele diz, olha, comprei, não tenho interesse em levar esse contrato adiante, o inquilino vai ter 90 dias para desocupar e entregar o imóvel para ele. Muito importante, essa regra vale desde que o contrato de locação não esteja averbado às margens da matrícula com a cláusula de vigência. Porque se existe isso, todo o tempo de vigência do contrato deve ser respeitado pelo adquirente, até porque estava na matrícula e era público, ele não pode alegar que ele não sabia. Então, eu tenho tratado a venda do imóvel locado como uma super oportunidade. Primeiro, acreditando que o inquilino pode ser sim, um comprador em potencial, e se ele não for, tá tudo bem, eu vou estreitar o vínculo com ele para que ele colabore no processo de venda para um terceiro. Cuidado, porque é um prazo fatal para o adquirente esses 90 dias após o registro da aquisição dele, tá? Se ele deixar passar esses 90 dias e não fizer o pedido da rescisão do contrato, automaticamente ele aceita que ele se estenda. Então, ele passa a vigorar por prazo indeterminado, aí por óbvio, né, todos os direitos e deveres do contrato de locação serão repassados para ele, e aí vai acarretar todas as regras do contrato de locação por prazo indeterminado, que também tem todos os detalhes lá na lei. Observem a baita oportunidade que é trabalhar a venda de imóveis locados, até porque o cenário que estamos tem muito imóvel de investidor que está alocado, e a gente conseguindo vender alguns imóveis locados, que o contrato de locação não nos obsta a isso, e poucos sabem e poucos se dedicam, acaba que esses clientes ficam ali como um investidor mais passivo. E se a gente dá uma provocada para que eles vendam, para que eles entrem, por exemplo, em novos empreendimentos, comprando na planta, que logo está pronto, tem a valorização, depois aluga por mais um tempo, enfim, a gente sabe que tem um ponto ideal assim da venda para que rentabilize mais, né, ou realize mais lucratividade. A gente pode também estar movimentando muitos outros negócios e aprimorando nossas habilidades também, com todo esse conhecimento, melhorando muito os nossos resultados. É para tudo isso que a gente está trazendo aqui algumas nuances, né, de aspectos jurídicos que são muito importantes na vida do corretor. E chegamos então ao nosso terceiro aspecto, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Bom, essa lei, ela foi aprovada em 2018, depois pegou ali início da pandemia, não se falou muito porque o assunto era um só, mas ela trata efetivamente da proteção de dados pessoais. Ela teve um tempo de vacância, passou realmente a vigorar ali em 2020, e ela trata sobre coleta, armazenamento, tratamento e compartilhamento de dados pessoais.
por empresas, poder público, imobiliárias, loteadoras, incorporadoras, corretores autônomos, não importa. O não cumprimento da norma acarreta multas altíssimas. E eu já vou contar para vocês uma construtora que já foi condenada pela Lei Geral de Proteção de Dados, para a gente entender que é algo que veio para ficar. A nível de mundo já existia, o Brasil realmente está com algo, né, estava super atrasado em relação a isso, e os órgãos fiscalizadores ainda não estão atuantes. A gente acredita que isso em breve vai começar a acontecer, que aí a nossa vulnerabilidade, né, a nossa proteção, talvez não seja suficiente só em relação aos clientes, porque se eles não demandam uma indenização, não demandam um prejuízo, porque a gente está cuidando do que precisa ser cuidado, ainda a gente vai ter o risco de ter alguma multa por parte do órgão fiscalizador, porque além de tudo que eu vou expor para vocês aqui, que é necessário cuidar com o tratamento de dados e pegar a autorização de clientes, a gente deve internamente no nosso processamento dos dados ter senha, software que garantam esse revestimento de segurança para evitar vazamento de dados, vazamento de senhas e inúmeras outras situações, inclusive protocolos de eliminação de documentos quando termina a relação com aquele cliente, coisa que é bem difícil as imobiliárias e as empresas estarem estruturadas hoje sem que haja um grande investimento para viabilizar. Mas com o tempo, né, acho que isso serve para que a gente tenha um olhar de cuidado e que a gente possa assim aprimorar a nossa rotina, né, dentro das nossas formas de atuar, para que a gente atenda cada vez mais essa legislação tão importante. Então, no contexto da LGPD, os dados pessoais são aqueles que contêm informações relacionadas às pessoas mesmo. O tratamento dos dados, ele diz respeito a todas as operações que envolvam a coleta, classificação, acesso, reprodução, armazenamento, processamento, controle das informações e também a eliminação de dados, de documentos e, no nosso caso, na corretagem, imagem também dos imóveis, por exemplo, vendeu, cancelou, não está mais, qual é o processamento, que finalidade, aonde vão ficar essas imagens, né? Porque elas também devem fazer parte de uma autorização expressa por parte do cliente para que a gente possa usar e tratar. Então, dessa forma, segundo a lei, para que o uso dessas informações seja feita de forma legal, é necessário o consentimento explícito e espontâneo da parte que os detém, né, da pessoa titular. Então, um dos princípios assim fundamentais é que o cliente autorize. Essa autorização, ela deve ser específica para cada finalidade. Então, imobiliárias e corretores devem alterar todos os seus formulários. Por exemplo, o contrato de intermediação imobiliária, ele precisa ter lá uma cláusula na qual o cliente está consentindo que aquelas informações, que aqueles documentos deixados sejam utilizados principalmente, fundamentalmente e unicamente para que viabilize a venda do imóvel, por exemplo, tá? Tem que ser super específico. E nenhum documento, nenhuma informação pode ser liberado para outra finalidade. Vou dar um exemplo. As imobiliárias e corretores vendem imóveis para as construtoras, por exemplo. A gente faz a proposta, na qual na proposta também precisa ter uma cláusula para que o cliente autorize, né, o uso, o tratamento, enfim, dos dados pessoais fornecidos ali, também dos documentos. É muito importante que nessa cláusula contenha a autorização para que a imobiliária ou o corretor repasse esses dados, informações e documentos lá para a incorporadora ou para a construtora ou para a loteadora que vai elaborar o contrato. Porque senão não pode passar. Eu preciso ficar com eles dentro da imobiliária. Porque se houver algum vazamento de dados, alguma situação dentro dessa circunstância, aonde que eu deixei os meus documentos? Na imobiliária. Ela é responsável. Então, se eu não autorizei ela a repassar esses documentos e informações para frente, a imobiliária pode, e olha, gente, basta a ação. As sentenças estão sendo muito benéficas aos clientes que estão levando indenizações. De outubro de 2020 a outubro de 2021, já tínhamos a nível de país 598 sentenças favoráveis aos clientes com base na Lei Geral de Proteção de Dados. É claro que todas essas sentenças não se relacionam diretamente ao mercado imobiliário, mas algumas já, tá? Então é muito importante cuidar e pelo menos revestir aí a sua atuação, a sua rotina de segurança
porque qualquer valor que a gente venha a ser condenado a indenizar é muito valor, né? Então, vale a pena a gente cuidar muito disso. O processamento e armazenamento desses dados, e principalmente documentos de clientes e de imóveis, ele deve ocorrer de forma muito segura. Então, os colaboradores das imobiliárias, ou quem tem secretário, enfim, todos devem ser treinados. Por exemplo, na imobiliária que eu atuo, a gente fez protocolo de todo o treinamento que foi fornecido. Então, o sigilo, ele sempre foi muito importante, mas hoje ele está ultra mega power importante e tem que se manter sigilo sobre tudo. As planilhas onde se escaneia contratos, né, arquiva contratos, documentos, tanto dos imóveis quanto das partes, tem que ter senha, poucas pessoas tendo acesso. E também, por exemplo, um sistema financeiro, um sistema contábil, que seja um software que tenha certificação de proteção, os sites das imobiliárias, dos corretores, ter aquela mensagem que aceita o cookies, né, por exemplo, que faz que a pessoa aceita que ela vai deixar um e-mail ali, que ele seja utilizado para X finalidade. Então, tudo isso é importante, porque se houver alguma demanda, pelo menos você tem como se defender. Porque a grande maioria dos profissionais hoje não está fazendo nada, está super aleatório, deixando as coisas acontecerem, e basta uma oportunidade, como a lei está trazendo, para a gente gerar muitas movimentações no mercado, porque tem advogados também dizendo, olha, é seu direito, é seu direito. Quando as pessoas começam a entender que há um direito, que há pouco risco de perder e grande chance de ganhar, a tendência é que haja um volume cada vez maior desse tipo de demanda no judiciário. Os antivírus também, eles são muito importantes nesse processo todo para evitar invasões mesmo, né, de hackers, por exemplo, que possam estar pegando essas informações. E a responsabilidade é total das empresas. Não tem como dizer, mas o meu sistema foi vulnerável, o hacker foi extremamente eficiente e teve êxito lá na invasão. Não tem como. As imobiliárias, enfim, empresas são totalmente responsáveis, tá? Então, nós, corretores, precisamos inserir uma cláusula totalmente voltada e relacionada a essa autorização com os nossos clientes, respeitando a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, aonde? Nas autorizações de venda, nas propostas de compra, nos contratos particulares de promessa, nos e-mails na qual a gente troca e que o cliente manda documentos ou informações por ali. É importante ter uma cláusula. E principalmente em aplicativos de mensagens. Vamos falar aqui do mais usual, que é o WhatsApp, por exemplo. É muito facilitador na vida do cliente ele poder mandar documentos, informações por ali. Então, é importante mandar logo essa cláusula, essa informação de que ele permite que você utilize para aquela finalidade específica. A gente está copiando e colando lá, tá? Mas é muito importante ter, porque qualquer coisa faz uma ata notarial disso para utilizar na defesa. E se deu algum problema no telefone, sei lá, às vezes, trocou de telefone, perdeu tudo, antes disso faz um print junto com o teu processo lá de agenciamento, de captação, angariação, enfim, ou com o teu processo de venda, se os documentos se relacionarem a isso, para comprovar que sim, ele permitiu que você utilizasse aqueles documentos, aquelas informações daquela forma. E também, então, nas conversas de WhatsApp, muito importante sempre ter essa verificação. E por outro lado, ele está permitindo que você utilize para aquela finalidade, mas por outro lado, nessa mensagem, a lei exige. Também você tem que dizer que tratará da melhor forma possível, os manterá seguros, fará o devido armazenamento, tudo de acordo com a LGPD, tá? Então, o que eu fiquei de conversar com vocês era isso. Mas em relação à LGPD, daquela condenação de uma construtora que eu fiquei de conversar com vocês, da Cyrela. Vocês já devem ter ouvido falar. Ela foi, agora já tiveram várias outras sentenças favoráveis aos clientes com base na LGPD, mas a primeira a ter sido condenada foi realmente a Cyrela. Por quê? Olha só que situação bem corriqueira do nosso dia a dia. O cliente adquiriu um imóvel, um apartamento na planta com ela e em seguida começou a receber ligações de lojas de decoração, de arquiteto, de imóveis sob medida, enfim. E aí, em conversas com essas pessoas, eles conseguiram identificar que quem havia passado o contato foi alguém de dentro ali da Cyrela e realmente houve essa condenação, algo muito rápido, porque foi logo depois aí de entrar em vigor essa lei, e eles foram condenados a indenizar o cliente em nada mais nada menos do que R$10.000. Falávamos hoje, R$10.000 para a Cyrela
é pouco. Agora, para um corretor que trabalha de forma autônoma ou por uma imobiliária, né, pequena ou média, R$10.000 vai pesar. Então, nada melhor do que estar se trabalhando, revestido aí de segurança jurídica dentro do seu negócio, para que você consiga trabalhar com mais leveza, sem esses barulhos do mercado, essas preocupações aleatórias. O nosso negócio é focar em realizar negócios imobiliários e trazer as pessoas para alinhar, né, conciliar os seus interesses e fazer cada vez mais e mais negócios. Pessoal, eu vou me despedindo por aqui. Eu espero ter deixado aí minha parcela de contribuição. Eu fico à disposição de vocês. E por último, não menos importante, aspectos jurídicos são essenciais, são muito importantes. Estejam sempre abertos a conhecimento. Quando a gente consegue compreender que somos eternos aprendizes, a gente se coloca numa posição de humildade em entender que a gente não sabe tudo e nada adianta ter muito conhecimento se a gente não tem a conexão com o cliente. Então apostem muito no desenvolvimento pessoal de vocês, não fiquem com âncoras segurando os sonhos de vocês, sonhem muito alto, busquem o que verdadeiramente realiza vocês e sejam muito felizes nessa profissão, busquem desenvolver carreira, porque eu tenho a mais plena convicção de que estamos em épocas cada vez melhores dentro da corretagem, com uma representatividade, com uma força cada vez mais positiva e aos poucos a gente está tendo o nosso devido valor por essa peça-chave tão importante na economia do país e também na vida das pessoas, porque atuamos verdadeiramente como facilitadores na vida delas, para que elas possam ter um lar, para que elas possam investir, para que elas possam buscar cada vez mais o caminho da felicidade. Afinal, moradia é extremamente essencial e é ali que a gente vive os melhores momentos das nossas vidas. Muito sucesso a todos vocês e obrigada pela oportunidade. Até breve.